Olá, nós estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. E hoje a gente conversa sobre as ações da ONU com um foco um pouco mais em guerra e paz. E para isso nós convidamos Michel Zaidan, que é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e é cientista político, e também temos a presença do Wagner Sarmento, que é jornalista e também historiador. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês, porque muita gente não sabe, não tem ideia do que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E a importância, ou as ações, ou possíveis falhas também, mas não sabe isso, né? Então a gente poderia falar um pouco sobre isso. Como surgiu? A primeira coisa que a gente pode dizer, para esclarecer os nossos telespectadores, é que a ordem internacional que nós temos, ela é produto de uma conferência de Westphalen, do século XIX, e ela apoia-se em Estados-nação. Isso constitui a característica principal das relações internacionais. A emergência de uma comunidade política internacional, ou de um direito público internacional, é uma coisa muito nova, muito recente. Posso até dizer que depois da Primeira Guerra Mundial. Porque a característica principal dessas relações internacionais é a vontade soberana, quase que imperial, do Estado-nação. Sobretudo no sentido de maximizar seus interesses econômicos, geopolíticos, militares e assim por diante. A criação de uma sociedade das nações, que foi a primeira formulação, depois é que veio a Organização Mundial das Nações, ela é fruto da Primeira Guerra Mundial e ela é uma tentativa de conseguir um equilíbrio, mesmo que precário, entre os diversos Estados-nação que nós temos. Porque eles são desiguais, extremamente desiguais, uns são muito fortes, outros são muito fracos, existem também as potências médias. E a desigualdade de poder entre esses Estados-nação provoca permanentes conflitos internacionais. Conflitos de fronteiras, conflitos diplomáticos, conflitos econômicos, conflitos militares, conflitos de natureza ideológica. Não é? Então, depois da Sociedade das Nações, surge realmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tem a Liga das Nações ainda, a Liga das Nações, a Liga das Nações. Né? Surge, depois da guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial das Nações. Não é? Em função do descalabro mundial que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, veio nesse bojo desse conflito imenso que foi a Segunda Guerra, em 1945, né? 45, né? Havia esse embrião, que era a Liga das Nações, e sob o temor de um novo conflito mundial e para tentar defender interesses comuns dentro de um cenário óbvio que o professor ressaltou de desigualdade, mas para tentar se manter uma estabilidade mínima, a Organização das Nações Unidas ela surge inicialmente sob a égide de 51 estados. Hoje já são, salvo engano, 192, são mais de 190. Então, 192 países. Esses outros países eles vão aderindo ao longo do tempo. Às vezes a gente vê naqueles filmes de ficção, eu lembro agora, desde criança, tem aqueles exército mundial, assim. Não tem um pouco essa ideia também do exército mundial? Esse é um problema, porque a ONU não tem um exército dela. A ONU recebe a contribuição militar dos países membros. Então, há uma reduzida autonomia da capacidade militar da ONU para poder fazer intervenções humanitárias quando é necessário,
com tropas próprias, porque ela não dispõe de tropas militares. Então, um país como aquele, os Estados Unidos, se resolver boicotar a ONU por algum motivo, porque foi contrariado nos seus interesses, a ONU vai sofrer muito para poder levar adiante essas suas tarefas humanitárias. Não é? Como o Wagner estava dizendo, com a criação da ONU, em 1945, a ONU representa, não é, a geopolítica dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. O problema da legitimidade da ONU enquanto uma organização mundial das nações com poder de arbítrio entre beligerantes, forças beligerantes, é que ela representa, sobretudo, o poder daquelas potências, digamos assim, emergentes depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, a gente pode dizer que essas ações da ONU têm uma importância, uma relevância no sentido de ter evitado, provavelmente, ou contribuído na diminuição de vários, ou alguns, pelo menos, conflitos grandes entre países? O objetivo é esse de mitigar danos, de mitigar conflitos. Óbvio que, como o professor ressaltou, por depender do envio de homens dos países membros, a ONU acaba ficando, às vezes, muito à mercê dos interesses desses países. Então, por exemplo, se existem conflitos que são mais interessantes para os países que vejam aquilo resolvido, o envio de tropas é mais célere. Se existem conflitos que talvez não importem tanto, geopoliticamente falando, para as superpotências, esse envio ele acontece de uma maneira mais lenta. Por exemplo, a ONU ela foi muito criticada na época do genocídio de Ruanda. 800 mil pessoas de uma etnia, da etnia Tutsi, foram massacradas por pessoas da etnia Hutu, e a ONU ela tinha uma operação em andamento no local, mas ela foi insuficiente para conter essa onda de violência. Então, assim, foi uma coisa assustadora, não sei se o nosso telespectador lembra isso, que os conflitos que brotaram parece que quase que do nada, né, talvez um mal-estar que já ia se criando, duas etnias que conviviam há muito tempo, e daqui a pouco, né, eu não sei bem o contexto, sei de um alarme, né, em relação a preocupação de um governo novo que assumiu, e aí começou a provocar, com medo de perder o seu poder, começou a provocar uma parte da população, né, de uma etnia que começou a atacar assim de uma forma super agressiva, foram milhares. E a Bósnia, o mais grave é a Bósnia, no quintal da Europa. A Bósnia, ali, foi a Bósnia, né, que gerou tantas críticas, gerou até shows, e tanta gente, parece que foi uma ação também que bastante complexa. A ONU nem sempre ela está presente, até porque ela não tem essa força, independente dos países membros, sobretudo dos mais fortes, para poder tomar determinadas medidas. Tem países... naquele caso da Bósnia, porque foi o tempo, né? Demorou muito para as nações intervirem, depois de várias, não foi isso? Foi muito tempo. É porque, como se trata de Europa, é diferente, né? Se você fosse um país africano ou um país asiático, não é? É uma coisa. Quando se trata de Europa, quando se trata da Europa Central, aí a coisa é mais delicada, para não provocar outro tipo de reação, não é? Desse ou daquele país. Há um xadrez que é muito complicado nas relações internacionais intra-europeias, e há um complicador adicional, que é a sobrevivência da OTAN depois do fim da bipolaridade mundial. Diga para nós, professor, o que é um pouquinho a OTAN, porque não é uma coisa tão conhecida. A OTAN é a Organização do Tratado Militar do Atlântico de um grupo de países, né, que se organizou, que tem um tratado de apoio militar. Depois da Segunda Guerra. Agora, na verdade, é um braço, né, na Europa da política externa norte-americana, né, porque há bases americanas na Europa. Existem bases militares, várias na Europa, como tem no Japão também, né? Então, acabou a Guerra Fria, acabou o Pacto de Varsóvia, acabou o leste europeu, e a OTAN continuou ativa
em solo europeu. Porque ela tinha essa função muito ligada à Guerra Fria, né? Lá estavam lá os russos de um lado, a União Soviética, que era um conjunto de países, depois foi se desmontando essa conexão, né? E do outro lado estava lá os Estados Unidos e a OTAN e todos esses aliados, né? E aí a Guerra Fria, digamos, entre aspas, né? Eu acho que entre aspas acaba, mas continua alguma série de coisas, né? Nesse sentido. Foi né? feito tudo para se ter uma política externa única para a União Europeia. Se tentou de tudo. Há mais de um manifesto do Habermas, de outros grandes intelectuais europeus, por uma política externa da União Europeia. Não se conseguiu por conta da influência norte-americana e da Inglaterra, né? Inglaterra é muito ligada aos Estados Unidos, né? Então, essa autonomia fica capenga da Europa, né? Como uma unidade, digamos assim, própria, né? Fica muito dependente, por causa do fruto da Guerra Fria, dos Estados Unidos, e aí também a questão econômica também, é muito ligado ao capitalismo. Porque ali era outro mercado, né? Era um mercado comum europeu, depois virou o Mercosul, como se chama a União Europeia, né? Com uma moeda única. E os americanos começaram a achar que isso poderia, de fato, representar uma ameaça. Dá para dizer, então, que os Estados Unidos têm um trunfo assim, muito grande, um poder enorme em relação à ONU. Né? Comanda e não é lá, a ONU. É em Nova York. A sede é em Nova York. É em Nova York. Né? E a ONU ela é nada mais do que uma congregação de países e, obviamente, que os países mais relevantes no cenário internacional, na geopolítica, na política internacional, eles acabam tendo uma voz maior. Os Estados Unidos têm um peso muito forte no Conselho de Segurança da ONU, que é quem realiza muitas tomadas de decisão em relação a essas operações militares. Então, óbvio que muitas vezes o mandato e a atuação da ONU acabam um pouco limitados por conta desses interesses supra-ONU, digamos assim. Mas, óbvio que mesmo dentro desse cenário, se a gente estava falando da questão das operações militares, a primeira operação militar da ONU a ONU foi fundada em 1945, a primeira operação foi em 1948, eram cerca de 100 homens desarmados. Quer dizer, são 70 anos de operações militares da ONU, já são mais de 70 operações ao longo desses anos. Hoje, só para você ter ideia, a ONU está com 16 operações militares em andamento e 120 mil homens. Então, começou com 100 homens desarmados, hoje são 120 mil homens em atuação em 16 diferentes conflitos nas mais diferentes partes do globo. E aí a gente entende a questão do Iraque, que a ONU praticamente não teve força nenhuma ali. Foi desmoralizada. Né, desmoralizada a ONU no Iraque, porque era uma invasão, né, norte-americana, se viu isso, que não tinha nenhum motivo, depois todos eram os motivos, não se comprovaram nenhum, que negócio atômico, não sei do que. E foi a ONU passada por cima, né? Porque era uma ação militar norte-americana. A ONU foi lá, mas foi fazer o quê, né? Dois países que são mestres em desobedecer as resoluções da ONU. Um é o Estado de Israel. Esse é um Estado, como é que a gente diz, fora da lei. Esse é ilegal. Porque nada que a ONU, as resoluções que a ONU baixou todas, em relação ao conflito árabe-israelense, o Estado de Israel não cumpre essas e alega que é por uma questão de sobrevivência, de segurança. Não é? O outro é os Estados Unidos, aliás, são aliados nesse caso. Sim. Porque os Estados Unidos também só cumpre as decisões que lhe interessam. Nesse caso ali, que é um caso que toda hora está aparecendo, mais cedo ou mais tarde vai aparecer, né? Que é lamentável, né? Que é a questão de como que tem acontecido, alguns chamam de conflito, outros chamam de um massacre ou de uma tomada de terras palestinas, outro é uma questão para debater, enfim, mas a gente sabe que ali parece que não funciona muito nenhuma ONU ali. Ou nenhuma, a própria ONU ela tem recomendações em defesa dessa questão da criação do Estado né, independente palestino. É porque Palestina não existe, até onde eu sei, não existe exército, né? Mal existe polícia na Palestina, né? Então, na verdade, você tem um exército de Israel e você tem o que está do outro lado. Tem os grupos armados, que são né? diferentes. Você chama de terroristas. Né? E isso aí quem chama, eu acho que são os americanos, é quem bota esse nome de terrorista, porque a própria fundação do Estado de Israel foi feita através de atos que se chamaria hoje de terroristas. Foi assim que eles começaram a criar o Estado de Israel. Não é? Agora, é aquela história. No início,
é terrorista. Depois que se consolida, que se estabelece, aí se esquece por completo a natureza dos atos que foram praticados. Porque pelo tipo de ação... Com bomba, com assassinatos, com sim. tudo que você possa imaginar. Ali as ações militares, que só você imagina que tipo de ação militar. Porque Israel tem um serviço de segurança, chama-se Mossad. Eles invadem os países do mundo todo sem permissão. É igual a operação que os americanos fazem. Não pede permissão, não avisa, entra no território, prende, ou mata, ou sequestra, e não dão a menor satisfação aos governos nacionais. Agem discricionariamente, arbitrariamente. Não é? Isso é uma prática comum Essa deles. parte que a gente está falando agora já são um pouco das falhas, né, e dos limites da Organização das Nações Unidas, né, e também, claro, que aí a gente vai falar um pouco da importância disso, né. Aí o Wagner, ele andou por alguns dos países, né, e ele está lançando também, a gente vai mostrar, lançou há pouco tempo, né, um livro sobre o Sérgio Vieira de Mello, que é um brasileiro, assim, que nem todo mundo conhece, mas uma importância enorme dentro das ações no mundo, nas ações da ONU, né? Aí o Wagner, fala um pouquinho para nós do que você visitou, assim, dessas ações da ONU, né? Dos países. Bom, antes, só para contextualizar, professor, o Sérgio, ele é um dos grandes brasileiros do século passado. Ele, assim como o senhor, ele é filósofo de formação, é doutor em filosofia pela Sorbonne, filho de pais diplomatas, e ele entrou na ONU com apenas 21 anos. A ONU foi fundada em 45, ele entrou em 1948, em 1969. Ele nasceu em 1948 e ele entra com apenas 21 anos na ONU. Ele nunca trabalhou nem atuou aqui no Brasil. Talvez isso explique um pouco do desconhecimento do público brasileiro em relação ao Sérgio, mas ele, em 34 anos que ele atuou na Organização das Nações Unidas, ele esteve envolvido nos principais conflitos do mundo na segunda metade do século passado. Então, tudo isso que o professor Michel está falando aqui, Guerra Fria, questão da descolonização da África, Oriente Médio, a parte da Bósnia, ele atuou na Bósnia, e que foi uma operação não tão bem sucedida da ONU. Então, ele mesmo, pessoalmente, ele ficou um pouco frustrado com a atuação na Bósnia, e ele tem experimenta um pouco uma redenção no Kosovo, que é um momento em que a ONU consegue um êxito um pouco maior do que na Bósnia. São regiões geograficamente próximas. E o grande objetivo do livro é fazer com que o brasileiro conheça um pouco a trajetória desse brasileiro, que é tão pouco conhecido. Se você for nas ruas e você perguntar para o Sérgio Vieira de Mello, a grande maioria não vai saber de quem se trata. E é alguém que foi alto comissário da ONU para Direitos Humanos, trabalhou com refugiados, auxiliou mais de 2 milhões de refugiados ao longo de mais de 3 décadas de atuação da ONU. E na produção desse livro, eu tive a felicidade e o orgulho de voltar a alguns lugares onde o Sérgio atuou, para ver como é que estão esses países hoje. Então, é um trabalho que ele tem, obviamente, que um resgate biográfico, mas ele é muito atual. O Sérgio morreu faz 15 anos, morreu no Iraque, que a gente também, o professor estava explicando agora do quão engessada a ONU ficou no Iraque. Sérgio foi, para quem não conhece, Sérgio foi nomeado pelo secretário-geral na época, o Kofi Annan, que faleceu há poucos dias atrás. Ele era o chefe da missão da ONU no Iraque, mas ele não conseguiu atuar, porque ele ficou muito engessado justamente pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. E a gente vai continuar falando, né, do Sérgio e todas essas ações da ONU, que é o nosso tema hoje do programa. Logo, depois do nosso intervalo, já voltamos. Nós estamos de volta conversando hoje sobre o tema das ações da ONU, com um foco mais na questão dos conflitos, né? E também o papel até do brasileiro Sérgio Vieira de Mello. E nós temos aqui uns convidados, um deles está lançando o livro, que é o nosso convidado, o jornalista Wagner Sarmento, né, que é historiador e é jornalista, e temos também a presença do professor Michel Zaidan, da UFPE, conversando sobre isso. E no bloco anterior, nós falávamos Wagner falava sobre a importância das ações da ONU, aquelas que foram mais exitosas, e desse brasileiro pouco conhecido no nosso país, né, o Sérgio Vieira de Mello, que
liderou várias dessas ações, né? E a das mais importantes foi ter ajudado no Timor-Leste, né? A produzir a transição depois do domínio da Indonésia, né? Sobre aquele país e reconstruir aquele país durante quase 3 anos na liderança disso. Fale um pouquinho para nós, Wagner, sobre a importância do Sérgio, né? E sobre também as suas viagens, né? Porque você disse que rodou mais de 70 mil quilômetros rodando nesses países aí das ações que a ONU teve, né? O carro-chefe do trabalho é Timor-Leste, porque até hoje, entre essas tantas operações que a ONU se envolveu em sua história, é até hoje o maior case de sucesso da ONU. A ONU chegou em Timor-Leste em 1999, foi quando o Sérgio chegou lá. E só para contextualizar, Timor-Leste é um país que está no sudeste da Ásia e que fala português, como a gente, porque eles foram colonizados por quase 500 anos por Portugal. E quando eles conseguiram a independência, na década de 70, na época da descolonização da África, Revolução dos Escravos, enfim, a Indonésia, poucos dias depois, ocupou Timor-Leste. E o que se assistiu nas décadas seguintes foram 25 anos de ocupação, 1/4 da população de Timor-Leste morreu. Muita gente teve que sair de suas casas, se esconder na selva, nas montanhas. E em 1999, depois de uma grande pressão da comunidade internacional e da própria ONU, houve um referendo em que a maioria da população optou pela independência. Quando a Indonésia saiu de Timor-Leste, concordou em sair, eles não deixaram pedra sobre pedra, Marcelo. Destruíram quase 90% da infraestrutura do país. Então, pontes, estradas, prédios públicos, residências, tudo que você imaginar foi destruído pelos militares e por milicianos pró-Indonésia. Quando o Sérgio chegou lá, encontrou o país destruído. Porque eles não concordavam com a desocupação. Timor-Leste tem petróleo, é uma região que, apesar de ser pequena e de ser pobre, ela tem alguns pontos atrativos, ela tem alguns pontos que tornam ela regionalmente interessante. E ela é muito próxima da Indonésia e é um país pequeno. Então, a Indonésia considerava que Timor-Leste era parte dela. Tanto que hoje ela ainda tem a parte oeste, digamos assim, dessa ilha de Timor. Mas houve uma questão de autodeterminação. Então, houve um referendo, a maioria da população, a maioria esmagadora, escolheu a autonomia e a Indonésia, por não concordar com isso, mas pressionada pela comunidade internacional, ela sai do país, mas ela deixa terra arrasada. Nossa. E Sérgio chega num contexto em que a ONU tinha, até então, foi o mandato mais amplo da história da ONU. Então, a ONU era poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, poder policial, porque o Timor-Leste não tinha nada. E Sérgio era o número 1, Sérgio era o administrador, ele tinha um poder até despótico, se ele quisesse. Mas ele sempre foi alguém, ele é formado em filosofia e era alguém que tinha o diálogo muito como base de suas ações. Então, ele elege um conselho popular com base nas principais lideranças religiosas, políticas da resistência timorense. E esse conselho é que é responsável pelas tomadas de decisão. Ele não quis chamar para ele essa responsabilidade, ele quis dividir com o povo. Então, ele já ganhou a população aí. E por onde mais que você andou? Assim, você andou pelo Timor? E depois de Timor-Leste, só para completar, nesses 3 anos que ele ficou, ele entregou um país independente. E eu voltei hoje, 15 anos depois, Timor-Leste ostenta os melhores índices de democracia da região. Olha. Então, como é um trabalho que fala muito sobre legado, mesmo com a ONU tendo mandatos engessados ao longo de sua história, esse é um caso em que, apesar de um problema ou outro, a ONU deu certo. Então, esse foi o principal ponto de partida da nossa viagem, da viagem que eu fiz, e pude conversar com pessoas que trabalharam com o Sérgio naquela época, e Sérgio é reverenciado em Timor-Leste. E além de lá, eu fui no Camboja e fui no Vietnã. No Camboja, Sérgio teve lá no contexto em que tinha sido assinado um acordo, os Acordos de Paz de Paris, início dos anos 90, que propunha a paz no Camboja. O Camboja estava dividido e havia uma disputa pelo poder entre as 4 principais facções do país. Uma delas era o Khmer Vermelho, que governou o país, famoso Khmer Vermelho, governou o país nos anos 70 e ainda tinha deixado sequelas no país. Foi um regime de mão de ferro, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Meu Deus. E muita gente, e a própria ONU, não queria que o Khmer Vermelho participasse das negociações, porque dizia que não negociariam com genocidas. Mas o Sérgio chegou lá e disse, não pode haver a paz aqui
se o Khmer Vermelho não concordar com ela. Então, a despeito da decisão da própria ONU, da própria entidade que ele defendia, ele vai com um pequeno grupo, e é uma aventura mesmo, é uma loucura o que ele faz, por sua própria conta, e consegue iniciar negociações com o Khmer Vermelho e consegue convencer os líderes do Khmer Vermelho. Ele chegou a ter um encontro com o Ieng Sary, que era um dos principais líderes, estava só abaixo do Pol Pot, que é a figura mais conhecida do Khmer Vermelho. Nossa, esse Pol Pot é uma coisa terrível, né? Fazer com que o Khmer Vermelho permitisse a saída de pessoas que estavam presas, de refugiados que estavam presos em campos mantidos por eles. Então, ao fim dessa jornada no Camboja, o Sérgio ajudou a repatriar 370 mil pessoas que estavam em campos, que estavam em regiões de fronteira. Então, esse foi o principal feito dele lá. E no Vietnã também, eu estive por lá e fica vizinho ao Camboja. Ele atuou no Vietnã quando ele era diretor da ONU para a região da Ásia. E foi justamente na época pós-guerra do Vietnã. O professor pode até falar um pouco desse conflito, que foi um dos principais conflitos também do século passado, né, da época da Guerra Fria, e que os Estados Unidos, obviamente, estavam envolvidos, e acho que talvez a mais fragorosa derrota, né, professor? A mais fragorosa derrota. Acho que só comparava ao 11 de setembro, tem a impressão, né? É verdade, porque ali foi uma derrota entre dois lados que são profundamente desiguais, né? A maior terrível, potência militar do planeta contra um país de camponeses, né? Um país agrário, pobre e de camponeses, mas que a sabedoria de Ho Chi Minh conseguiu dobrar, não é, a capacidade militar. Mas não é isso, o pior é a derrota moral. Isso. Porque depois da Guerra do Vietnã, houve uma condenação generalizada da política externa norte-americana. Porque quantas pessoas morreram e sofreram com essa... Tanto dos americanos quanto dos vietnamitas. E sobretudo foi uma coisa terrível, jovens, né? A juventude americana. Juventude. Criou-se, depois do conflito, ou ainda durante, um tribunal internacional por um filósofo, criado por um filósofo inglês chamado Bertrand Russell, junto com Sartre. Ele se juntou a Sartre, na França, para poder fazer não só as investigações e tal, mas uma condenação formal dos crimes de guerra cometidos pelos americanos no Vietnã. E isso influenciou muito a opinião pública internacional, porque não era coisa de partido ou de governos, eram de filósofos que estavam ali à frente procurando apurar responsabilidades de um país poderosíssimo como era os Estados Unidos. Não é? Então, a derrota moral foi tão grande quanto a derrota militar, diga-se de passagem. Né? O poder é uma coisa muito atrativa, né? Eu me lembro agora de Reich dizendo que o poder se opõe ao amor, né? Quando a gente olha assim com tanto conflito, né? Se a gente olhar dezenas de grandes guerras maiores, conflitos passa de 1000, né? Pequenos conflitos, se for somar tudo. Mas, como é que a gente acreditar um pouco no ser humano, professor? Não, veja bem, Marcelo, você tem que levar em consideração que é uma economia política da guerra. Nós estamos discutindo os aspectos que são humanitários e que são militares, mas nós não discutimos a economia política da guerra. A guerra sempre foi um grande, enorme negócio né? Para a indústria bélica americana, sobretudo a indústria americana. Os Estados Unidos é um país curioso. É um país que mais exporta ilegalmente armas para o mundo inteiro, fomenta essas guerras regionais e depois aparece como sendo o salvador da pátria, aquele que vai lá apaziguar, que vai estabilizar a região e vai reconstruir, entre aspas, vai reconstruir o país, como fez com o Iraque, com as empresas norte-americanas, diga-se de passagem, né? Então, estávamos falando Vocês têm notícia do Iraque, como é que é atualmente, ou o que ficou depois todas as ações norte-americanas? Está um pouco melhor, mas ainda é uma situação de risco, assim. Tanto que eu até cheguei a pensar em ir ao Iraque na produção do livro, cheguei a entrar em contato com o Ministério, mas aí fui um pouco desencorajado por dois fatores. Um é essa questão de segurança. Eles próprios ainda não recomendam isso, você vive muito limitado. Existe uma zona verde, que é uma zona de segurança. E lá você pode caminhar, não posso dizer tranquilamente, é um termo até pesado, mas é um pouco menos perigoso.
Mas fora desse cinturão verde é muito complicado. E essa situação do Iraque ela é muito simbólica para a própria ONU. Ela mudou muito a característica das operações, tanto as operações militares quanto as operações de paz, as operações em geral da ONU. Porque quando o Sérgio Vieira de Mello ele chegou a Bagdá para chefiar a missão da ONU, houve a possibilidade de as instalações da ONU ficarem dentro dessa zona verde, que era onde atuavam os americanos, a coalizão, na verdade, que era Estados Unidos e os britânicos. Mas ele não concorda com isso, porque ele acreditava que se ele ficasse dentro do cinturão verde, os iraquianos iam achar que a ONU era só mais um braço daquela coalizão e mais um braço dos americanos, porque já carrega essa pecha por aquilo que a gente conversou no começo do programa, que é o fato de a ONU ter um caráter um pouco mais ocidental do que oriental, por ela ter sido forjada por esses países, por essas superpotências europeias e no caso dos Estados Unidos também, nesse contexto de pós-guerra. Então, a ONU ela é olhada com um pouco de desconfiança por esses países do Oriente. E naquele contexto, se a ONU se muda para uma área protegida pelos norte-americanos, ela não ia ser encarada com a imparcialidade que ela defende na sua carta de fundação, entendeu? Então, assim, a imparcialidade da ONU seria posta em xeque, na opinião do Sérgio Vieira de Mello. Então, o que é que ele faz? A ONU, ela funcionava fora da zona verde, fora desse cinturão de proteção. E foi muito por isso, por não estar numa área tão militarizada e tão protegida, que o caminhão-bomba invadiu o edifício e o Sérgio acabou, assim como outros 21 pessoas, Foram funcionários 21 pessoas que morreram. 22 ao todo. Sérgio mais 21, um caminhão-bomba que atingiu o edifício sede da ONU. E o Sérgio ficou soterrado por algumas horas, chegou a sobreviver, chegou a conversar com algumas pessoas. Teve uma atitude muito nobre que você, na iminência da morte, perguntar como é que estão seus funcionários. Quer dizer, ele não estava preocupado se ele ia aguentar, se ele ia morrer, se ele ia sobreviver. Ele teve a nobreza de perguntar pela equipe dele. Então, a acho que essas figuras também, em meio a tanta violência, essas figuras da paz, né, dos direitos humanos, né, porque eu acho que é muito importante enfatizar isso, uma figura dessa, né, com todas essas ações de pacificação e militar, trabalha pelos direitos humanos, né? Porque tem gente que não sabe bem o que é os direitos humanos, né? Acha que é uma coisa muito limitada a certas minorias, defender certas minorias, ou até, como se diz, né, bandidos e tal. E ver mais de centenas de ações que são direitos humanos, e essa é uma ação... Agora, Marcelo, muito, era né, bom contextualizar a ação da ONU no Iraque pós-invasão. Sim. Porque, para muita gente, a ONU apareceu como sendo uma instância que ia legitimar a intervenção militar. Mesmo depois que o especialista em armas nucleares, que era um egípcio, deve ter mudado, chegou à conclusão, era da Agência de Armas Nucleares da ONU, chegou à conclusão que não havia prova nenhuma de haver arsenal nuclear lá, mas mesmo assim... A ONU foi de uma timidez imensa em relação à invasão norte-americana do Iraque. De condenar a invasão, né? O que caberia seria uma condenação explícita, porque aquilo foi uma mentira plantada com o objetivo de se fazer uma invasão com interesses econômicos, interesses geopolíticos, militares e etc. Né? Então, quando a ONU aparece... E a questão do petróleo, né? Então, são muitos interesses em jogo. Quando a ONU aparece, parece que ela vem catar os cacos da intervenção. Não é? Ela vem, como se disse assim, vamos aqui minimizar, digamos assim, os prejuízos dessa intervenção. Não caberia a ela, como uma organização mundial dos países, com o Conselho de Segurança e tudo mais, fazer esse trabalho de bombeiro, de apagar fogo. Não é? Ela teria que ter politicamente uma atitude firme e enérgica, não é? Sinalizando que aquela invasão era ilegal, ilegítima, desumana. Foram mais de 400 mil vítimas no Iraque, de crianças e etc. e tal, além da destruição do país, na verdade, né? Então, não cabia um papel de enfermeiro, um papel de ir lá apagar o fogo. Não caberia politicamente assumir uma atitude de condenação explícita dessa intervenção militar que foi feita lá no Iraque, que ainda continua. Você sabe que continua, né?
Continua no Iraque, continua no Afeganistão. Então, a imprensa não fala. O Afeganistão eles não falam, mas continua. Continuam lá. Continua porque aquele dali está muito longe de ter sido resolvido. Sobretudo o Afeganistão, a situação é muito complicadíssima ali. Diga, não, são hoje 16 operações em andamento na ONU, né? No Iraque ele ainda está presente, tem muito conflito ainda na África. Hoje os conflitos são muito pulverizados, é um tipo de conflito diferente, às vezes você não sabe bem quem é o inimigo, né? É um caráter de guerra e de conflito diferente do que a gente tinha até o início do século, de você ver país contra país. Então, às vezes você tem um conflito, os zilhões de conflitos dentro de um país, que é o caso da África, ali no próprio Oriente Médio, é um caráter muito complicado e isso também dificulta. Esse é outro problema para a ONU, entendeu? Esse é outro grave problema. Porque uma coisa é você arbitrar conflito entre Estados-nação. Outra coisa são facções, grupos, não é? Exércitos paramilitares, grupos paramilitares armados, estimulados por países de fora, diga-se de passagem. Esses grupos não têm representação política nenhuma. Eu imagino com o papel de Paulo Sérgio Pinheiro como observador da ONU na Síria, onde se trava uma guerra civil das mais sangrentas que você imagina, com a ajuda de países estrangeiros. Essa é uma questão que a gente pode falar importante, né? A gente não falou ainda da questão da Síria, né? Uma gravidade da situação lá e também o papel da ONU, mas a gente faz agora um pequeno intervalo e voltamos logo, logo. Estamos de volta, hoje conversando sobre as questões das ações da ONU, com foco mais em ações ligadas à questão de guerra e paz, né? A importância e os limites dessas ações da ONU. Mas eu gostaria de aproveitar, já que esse ano surgiu uma resolução da ONU em relação ao Brasil na questão do caso Lula. Falar aqui, perguntar para os nossos convidados como é que viram essa resolução, o que é essa resolução. O professor Zaidan poderia falar um pouco para nós, né? Essa questão da ONU trouxe uma resolução, o que é isso? Marcelo, existe uma expressão na ciência política chamada sociedade civil planetária. Não há um Estado mundial, apesar da ONU, mas há uma sociedade civil planetária, com muitas organizações, muitos atores, não estatais necessariamente, e que tem feito um trabalho enorme, muito grande, a favor dos direitos humanos, contra a violência, contra a fome, contra as guerras. E hoje os países, eles não estão mais isolados no planeta. Eles fazem parte, querendo ou não querendo, de uma comunidade política internacional, submetido a um direito público internacional. E é composto de conferências de cúpula, é composto de projetos de convenção. Tribunal, né? E tem o Tribunal Penal Internacional também. Então, o mundo de hoje não é mais uma ilha em que você pode fazer o que você quiser e não dá satisfação mais a ninguém. Não é? Acabou-se essa época das ditaduras, não é? Que se autobastavam. Não é? Hoje, toda e qualquer medida tem repercussão de natureza internacional. O Brasil já respondeu a mais de uma solicitação de cortes internacionais, inclusive da Corte de Direitos Humanos da OEA. Já tem mais de uma condenação da Corte da OEA, Interamericana, chama-se Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não é? Então, não é surpresa para ninguém, não deveria pelo menos ser, que neste caso específico da prisão e da censura à candidatura de Lula, isso terminasse, de fato, batendo nas instâncias internacionais, nos comitês de direitos humanos, como de fato aconteceu, né? O Brasil é signatário das convenções da ONU. O Brasil, como membro, inclusive fundador, desde a fundação da ONU, que o Brasil está lá, membro fundador. O Brasil tem a obrigação, de certa maneira, de assinar, obedecer e executar esses projetos de convenção. Claro que esses projetos, por si só, não têm força vinculante. É preciso que eles sejam homologados pelos parlamentos nacionais, porque não é assim automático, não. Mas o Brasil, como um país membro, desde o início da ONU, tem a obrigação, sim, de acatar essas resoluções.
para não se colocar como país fora da lei, como já tem outros, a gente acabou de falar antes. E a resolução vai na direção de dizer que, no caso Lula, seria uma questão de preso político, é isso? De preso político. O problema do Lula é mais complicado, porque você junta com as questões internas. A presunção de inocência, que é direito constitucional, que a pessoa não pode ser julgado culpado antes de transitar em julgado essa condenação. Não foi, não transitou em julgado ainda. Não é? Pode ser que agora, com essa decisão do Melo, Celso de Mello, que é o último dos relatores, ocorra esse fato. Não é? Outra coisa mais importante é que ele não tinha, até então, direitos políticos cassados. Ele poderia estar, como todo mundo, fazendo campanha, mesmo preso. Desde que registrasse provisoriamente a sua candidatura, ele teria todo o direito, uma espécie de um subjúdice, né, de estar fazendo campanha no rádio e na televisão, mesmo preso. Porque já houve no Brasil o caso de 145 prefeitos presos que se elegeram. Porque você só pode perder a possibilidade de fazer campanha e de se eleger se tiver seus direitos políticos cassados. Até então, Lula não tinha esses direitos cassados, direitos cassados. Ele não tinha sido declarado inelegível. Então, ele tinha toda a condição, de uma vez feito o registro da candidatura no TSE, de estar fazendo campanha no rádio, na televisão, etc. Então, a situação de Lula é uma situação de uma excepcionalidade muito grande, que não encontra guarida na jurisprudência desses tribunais. E isso assustou, no caso, esses organismos da ONU, que emitiu a resolução. Houve uma provocação por parte do Brasil. O Brasil, através de advogados, fez a provocação e foi acatada a questão pelo Comitê de Direitos Humanos, formado de 18 especialistas, porque tem o Alto Comissariado de Direitos Humanos. Mas não foi esse, é um outro comitê de 18 especialistas. Que entendem da área do direito. Esse sim, esse com certeza é absoluta, né? Tanto do direito internacional, como provavelmente do direito brasileiro. Porque isso é importante saber, porque tem uma questão jurídica e não é só política, porque tem gente, né, criticando a ONU, dizendo que essa ONU não presta, por causa disso, que pessoas que não gostam, no caso do Lula, e aí que confundem todo o trabalho da ONU também, acham que é uma ação política só. Marcelo, aí é uma coisa que é preciso ser ressaltado. O Brasil construiu uma imagem internacional extremamente favorável durante o governo de Lula. O Brasil tornou-se um player mundial, né? um ator de importância estratégica na América Latina. Mediou conflitos, prestou dinheiro, inclusive, etc. Uma posição como essa, de não acatar, e pior ainda, de criticar uma decisão como essa, pode colocar em xeque a imagem do país nas relações internacionais, se não suscitar sanções, porque pode, inclusive, suscitar sanções, outro tipo de sanção, sanção econômica e etc. Né? Então, está em jogo muita coisa, na verdade, muita coisa mesmo. Tudo isso poderia ter sido feito com bom senso, com acatamento do direito internacional, não é? Dando, chama-se, o crédito de inocência para que Lula pudesse, de fato, fazer campanha, ter a sua candidatura aceita e que concorresse. Enquanto isso, o processo poderia, inclusive, prosseguir. Mas o fato de impedir que isso ocorra só mostra suspeição. Eu acho que isso revela muita suspeição por parte desse nosso tribunal, no sentido de proibi-lo efetivamente de concorrer às eleições. O mais grave é porque ele é líder absoluto em todas as pesquisas que você possa imaginar. A última que eu vi dava 49% das intenções de voto, quase a metade das intenções de voto. Então, se uma pessoa como essa não é injustamente impedida de participar, isso só pode cheirar efetivamente a alguma conspiração, né? Alguma trama contra Lula. Bom, gente, fechado esse parênteses, a gente falou dessa questão do Lula, porque estamos falando diretamente das ações da ONU, a importância dessas ações, os limites também,
dessas ações. E um tema também muito importante aí é sobre as ações da ONU em relação aos refugiados. A gente vê toda hora nos jornais, né, tá aparecendo gente que sai de um lado e foge da sua pátria, procurando guarida e no desespero, gente que morre no mar, é uma coisa assustadora. Vamos ver se os nossos convidados poderiam falar um pouquinho sobre essa questão dos refugiados e por que tantos refugiados também. A gente poderia dar um contexto, né, sobre isso. Wagner? Bom, acho que o nascedouro dessa questão, obviamente que são muitas razões, mas entre elas é o fato de os conflitos terem um caráter diferente do que tinham no passado, como a gente está falando. Os conflitos hoje são muito mais espalhados, mais pulverizados, muito mais difícil de você identificar, e se é mais difícil de identificar, é mais difícil de você cessar, de você tentar dialogar para encontrar soluções. Mitigar conflitos é muito mais difícil. Então, o último relatório, para se ter ideia, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, apontou que tem hoje no mundo 68 milhões de pessoas fora de suas casas. Precisaram fazer deslocamentos forçados por conta de conflitos. Isso é um número que a gente não tinha nem na Segunda Guerra Mundial, Marcelo. Então, é um número sem precedentes. Nunca houve tantas pessoas fora de casa como hoje. E por isso que é importante a gente estar discutindo esse assunto, porque o brasileiro ele sempre se manteve muito distante dessas questões de política internacional. Mas isso é algo que está apertando o nosso calo hoje, é algo que está batendo na nossa porta. A gente teve recentemente uma crise migratória considerável de haitianos, mas o que a gente está vendo hoje na situação da Venezuela, a quantidade de venezuelanos chegando ao Brasil é sem precedentes. Eu estive em Roraima para a produção desse livro, que também está resultando em um documentário, e a situação lá é muito grave do ponto de vista humanitário. O Brasil tem que adotar medidas, o Brasil tem que ser mais presente em relação a isso, sabe? Porque ninguém sai de casa porque quer. As pessoas com quem eu conversei, as histórias que eu ouvi, você encontra médicos, você encontra engenheiros, você encontra advogados, você encontra jogador de futebol, você encontra professor, você encontra dona de casa. Eu encontrei crianças de uma família com 2 crianças, uma de 6 e uma de 8 anos, caminhando 300 quilômetros da fronteira da Venezuela até Boa Vista, porque não tinham dinheiro sequer da passagem de ônibus para ir para a capital de Roraima. Então, esse ano teve uma questão recente agora de os brasileiros expulsando, né, os venezuelanos tocaram fogo nas suas malas. Muito triste ver isso. Foi uma coisa assustadora que entrou nas redes sociais. Não se esperava o brasileiro, o povo acolhedor, aquela ideia. Mas lá parece que teve um contexto lá que não é assim, já é marcado por conflitos ou por, não sei como é que vocês acompanharam, o que estava acontecendo houve uma acusação de um assalto que você não sabe nem se foi um venezuelano que teria cometido ou não, na cidade de Pacaraima. Pacaraima é uma cidade de Roraima que fica exatamente na fronteira com a Venezuela. Então, é a cidade que é porta de entrada dos venezuelanos. Eu fui até Pacaraima, é uma situação, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social, muito chocante. Você tem pessoas, famílias inteiras dormindo na rua. Então, é uma cidade que está abarrotada de gente, porque as pessoas cruzam a fronteira, mas elas não têm como chegar a Boa Vista. Boa Vista fica a 300 quilômetros, floresta de um lado, floresta do outro, só aquela estrada no sol inclemente. Então, é uma situação muito complicada. Então, houve uma acusação de assalto e um grupo de brasileiros, enfim, expulsou esses venezuelanos. É uma situação muito complicada e que não condiz com a nossa história, com a visão que a gente tem no mundo. Eu estava falando do Sérgio Vieira de Mello, dos fatores que foi muito importante para ele ser um artífice da paz, para ele ser um negociador internacional, era o fato dele ser brasileiro. O brasileiro ele é muito bem visto pelos outros povos, porque a gente tem essa tradição pacifista, a gente tem a tradição do bom gentio, digamos assim. Então, isso não condiz com a história da gente. A gente é um povo que a gente tem a miscigenação no nosso sangue, agora, no nosso DNA. Essas pessoas brasileiras que atacaram não estavam ligadas a algum tipo de... Não foi um tipo de coisa que também teve algum apoio organizado de algumas forças lá da cidade? Não falaram isso, questões econômicas? Não foi uma coisa, manifestação da população que saiu em geral em cima? Não foi isso, não foi? Mas não tem como a gente saber, assim, isso tem que passar por investigação para que a gente saiba as razões. O que a gente não pode é, por exemplo, se foi um venezuelano que cometeu algum delito, a gente não pode generalizar e estigmatizar o povo inteiro por conta disso. E se foram brasileiros e os brasileiros que cometeram isso também, a gente não pode deixar que esses brasileiros simbolizem a gente como nação, a gente como povo, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer defesas veementes. Eu acho que as pessoas nas redes sociais elas têm que se manifestar em defesa dos venezuelanos. Ninguém sai da sua casa, deixa a sua história para trás porque quer. Então, assim, a gente tem no mundo, nesses 68 milhões de pessoas deslocadas de suas casas, a gente tem
o conflito sírio, que hoje é o que, junto com a Síria, Paquistão, Afeganistão, são os conflitos ali que produzem mais refugiados. A gente tem conflitos hoje na Ásia muito sérios. Sudão do Sul vive uma situação complicada, aquela parte ali do Saara Ocidental vive uma situação muito complicada. O Congo, República Democrática do Congo, vive uma situação muito complicada. Eu conversei com refugiados da República Democrática do Congo, que vivem aqui no Brasil. Para você ter ideia, uma refugiada com quem eu conversei, chama Sylvie, o nome dela, ela foi estuprada por 5 militares, simplesmente porque o marido dela era de um partido de oposição. Nossa. E ela veio para o Brasil, não precisa nem dizer por quê. O marido dela estava preso, ela sofreu esse abuso, ela tinha 2 filhos, o filho foi agredido, um menino de 1 ano, então ela não tinha alternativas. Aguentou, né? Então, como é que um povo desse, que já sofre um trauma desse tamanho, ela é advogada lá, era uma pessoa que tinha estudos, que tinha uma vida digna, teve que vir para cá no porão de um navio, e você chega aqui, você vai cometer preconceito, você vai ter atitudes de xenofobia com essa pessoa. A gente não pode fazer isso. A gente tem uma tradição, a gente tem, como eu falei, a miscigenação no nosso DNA, a gente tem os imigrantes como uma parcela muito importante na construção da nossa identidade. A gente é produto disso, então a gente não pode virar as costas para o que nós somos. Curiosamente, o que você está falando, os americanos. Porque os Estados Unidos é um país de imigração. Se não fossem as correntes imigratórias que foram para a América do Norte, aquele país não seria o que é. E hoje, o país é o maior bastião do fundamentalismo e da xenofobia do mundo. É o exemplo, Tem muito para os governos de direita da Europa tudinho, não é? Parece que esqueceu da sua história. Você diz também em relação à eleição do Trump, é isso? Pode crer, porque só pode ser produto dessa manifestação xenófoba contra os hispânicos, contra os latinos, contra os africanos, contra os árabes, os muçulmanos. E aí fechando cada vez mais as fronteiras, e vai levantar um muro, né? Parece que a ideia do muro vai prosseguir, a história de abril, levantar o muro na fronteira. Não destruir o muro de Berlim, agora vão construir o muro norte-americano. Da intolerância. Eu queria falar, caiu o muro de Berlim e ao invés de facilitar o intercâmbio, não é? A livre circulação das pessoas... A gente está num mundo cada vez mais sem fronteiras, né? Deveria ser, né? Mas que é mais sem fronteiras para a circulação de bens, serviços e capitais para as pessoas. De jeito nenhum. Porque aí levantaram-se os muros da intolerância, do racismo, da xenofobia, do fundamentalismo. Na minha maneira de ver, Marcelo, eu acho que a agenda norte-americana de combate ao terror triunfou em toda a linha nesse século que a gente está vivendo. Porque ele é o responsável por isso. Quer dizer, em nome do combate ao terror... Ao terrorismo, joga-se ações... bomba no Oriente Médio, na Ásia, financia grupos armados, produz-se guerra civil, produz-se êxodo e imigração de inocentes. Só que aí a Europa não quer receber, né? Nem os Estados Unidos querem. Provocam o conflito, o genocídio, a matança... Né? Há uma expressão chamada libanização, que significava destruir a organização estatal daquele povo. Não tem Estado, tem bandos, não tem mais Estado, como fizeram na Líbia. Né? A Líbia, o caso da Líbia, é de uma tristeza só. Acabou-se o Estado e você tem bandos armados que brigam entre si pela jurisdição de pedaços do território. Chama-se isso libanização. Produziram isso nesses países do Oriente Médio, mas não querem, naturalmente, arcar com as consequências dessas ações. Porque a população civil não vai ficar esperando a morte, porque o que eles têm pela frente é morrer debaixo de bombardeio, ou armas químicas. Se vocês falando, eu me dou conta cada vez mais da importância da gente cultivar a paz, né? E cultivar todas essas ações de direitos humanos, de resgate social, de educação, de cultura, né? Quando as pessoas estão mais satisfeitas e, quiçá, também isso chegue aos governos e aos grandes governos, né? E que a gente possa ter uma sociedade de mais humanitária, porque essa é a ideia da ONU, né? Humanitário, né? De fraterno, de ajuda realmente para que se possa fazer frente a um mundo que tem muitas necessidades feridas, muitas dores e acaba entrando em conflitos, né, pessoais, e daqui a pouco esses conflitos se espalham e são conflitos étnicos, são conflitos geopolíticos entre
entre países, né? Eu acho que a importância crucial de a gente, nesse momento, cultivar a paz. Mas nós estamos chegando no final do nosso programa, né? Vamos agradecer muito aqui a presença dos nossos amigos, nossos convidados, né? Michel Zaidan, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, né? Na área principalmente de ciência política, e um cientista político, né, bastante conhecido aqui no estado e no país, e também Wagner Sarmento, que é um jornalista, né, e também historiador. Qualquer coisa, o nosso contato, né, realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com. Obrigado a todos e até a próxima.